você está bem. Você pode não ter um centavo nessa terra, mas você andar com Jesus, obedecer sua palavra, no dia que você morrer, pode ser num palácio, pode ser numa chupana, pode ser dentro do mato, pode ser dentro da água, pode ser numa estrada, os anjos vêm buscar você à presença do Pai, porque você tem dono. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pois bem, irmãos, redobre sua atenção, que o tema da mensagem foi, os irmãos estão lembrados, a terrível realidade da eternidade sem Deus. A partir deste momento, nós vamos ver por que o inferno é um lugar terrível. Em primeiro lugar, eu quero que você volte os seus olhos aí, para nós entendermos que o inferno é um lugar terrível porque é a total exclusão do ser humano da presença de Deus. Irmãos, isso é forte. Total exclusão para sempre da presença de Deus. Em Isaías 57, o versículo 21, diz que para o ímpio não há paz. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Em Apocalipse capítulo 14, o versículo 11, a Bíblia vai dizer que a fumaça do tormento sobe dia e noite e não tem fim. E a Bíblia vai dizer nos evangélicos, que eu estou pregando para os irmãos que conhecem a Bíblia, sabem muito bem, que é um lugar onde há choro e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. São expressões para mostrar quão terrível é o inferno. Alguns chegam até a dizer, não, isso aqui não é literal, isso aqui é simbólico. Eu acho melhor não arriscar. Porque se fosse para entender que era simbólico, muito provavelmente Jesus teria falado. O que Jesus está mostrando para nós hoje aqui há algo muito sério que não condiciona somente a vida aqui. Aqui você pode viver do jeito que você quiser. A terra é um lugar onde todo mundo pode viver do jeito que quiser. Agora, quando fechar os olhos, do outro lado, aí, meus irmãos, lá tem leis mais rígidas, que não é de acordo com o que eu penso, com o que eu acho. É de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. O inferno é terrível, porque é excluído para sempre da presença de Deus. Em segundo lugar, por que o inferno é terrível? Nós vamos encontrar aí, é exatamente porque é um lugar, meus irmãos, de tormento. Você observou que ele está em tormento. Agora, olha o grande paradoxo. Ele está olhando para Abraão e diz, por favor, vamos aqui parafrasear, por favor, apenas uma gota de água. Põe o dedo aí para refrescar minha língua. Aí uma pergunta. Irmãos, para quem está em chamas, uma gota de água serve para quê? Sabe o que significa isso? Que Jesus está mostrando para nós que no inferno não há nenhuma gota de solução. Que no inferno não há nenhuma gota de alívio para quem está lá. Ei, irmãos que estão me ouvindo e pessoas que não são crentes, inferno não é coisa de mitologia grega. É um lugar aonde é reivindicado a justiça de Deus. É onde muitas pessoas dizem, na terra o inferno é aqui. Não, se o inferno fosse aqui, seria muito injusto, porque aqui uns desfrutam muito e outros desfrutam pouco. Uns teriam muito e outros não teriam nada. Não, existe o inferno aonde reivindica a justiça de Deus, porque na terra muitas pessoas às vezes fazem coisa errada, fogem dos tribunais, se escapa de muitas coisas. Agora, quando chegar diante de Deus, aos olhos daquele que a chama de fogo, aos olhos daquele que contempla todo, vai ter que dobrar o joelho e receber a sentença. Se não aceitar a Cristo, apartai-vos de mim. O rico está em tormento e ele pede um socorro, mas não tem mais socorro para quem está lá. Eu quero falar uma outra realidade terrível. O inferno, em terceiro lugar, é um lugar onde orações não são respondidas. Olha que grande paradoxo. O homem que nunca lembrou de Deus está orando, pedindo socorro por ele e pelos seus irmãos. Aí é tarde demais. É tarde demais. Porque o tempo de nós orarmos é enquanto nós estamos aqui.
O tempo de você se preocupar com a sua família enquanto você está aqui. Depois que está lá não tem mais orações respondidas. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz: o caminho para o inferno é um caminho muito bonito. Não tem curva, não tem declive, não tem placa de aviso. É um lugar onde as pessoas vão trilhando, achando que estão indo para outro lugar. Esse mesmo autor chegou num túmulo de um certo ateu, e esse ateu colocou lá, mandou escrever na sua epígrafe, no seu túmulo, dizendo: já aqui jaz um homem que desfrutou de tudo nessa terra e foi para um lugar que não sabe para onde ia. C.S. Lewis, que era ex-ateu, olhou para aquela epígrafe e disse: como eu gostaria que isso fosse verdade. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Porque a Bíblia apresenta só dois caminhos: ou o ser humano vai para o céu, ou ele vai para a eternidade sem Cristo. E o único que pode livrar o homem do inferno chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É um lugar onde orações não são respondidas, está no versículo 24. Em quarto lugar, é um lugar de lembranças, versículo 28 ao 30. Ele está lembrando de quem? Dos seus irmãos. Bora parar para refletir um pouco? Eternidade não tem fim, é por isso que é eternidade. E conviver com remorso na mente, irmão. Quem já conviveu com remorso sabe o quanto que é difícil. Mas aí você corre para Jesus, você pede perdão para você se conserta por aqui e logo passa. Agora, uma eternidade com remorso, com lembranças. Quantas mensagens eu ouvi. Estava até na igreja. Por que eu não me consertei? Por que isso e aquele remorso na mente? Então o tempo de aceitar Jesus, como já foi pregado aqui, é hoje. Aleluia. O tempo de nós nos consertarmos é sempre hoje. O tempo de colocarmos a casa em ordem é sempre hoje. Aleluia. Porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Será se esse rico sabia que ele ia morrer? Talvez nem pensava na morte. Mas escute, dá para você perceber como foi o enterro desse rico. Quantas pessoas não tiveram lá para homenagear esse homem? Quantas palavras bonitas, ditas. Quantas carruagens estiveram lá, mas os seus melhores amigos, eles vão conduzir você, se é que vão, até o cemitério. Pode até acompanhar você até o túmulo. De lá eles voltam para os seus lares e é você e Deus. Pergunta retórica: como estará a sua vida diante de Deus? Glória a Deus. Pergunta retórica: estás preparado para a eternidade com ou sem Cristo? É um lugar de lembranças, é um lugar de remorso. Essa é a terrível realidade do inferno. Ninguém prega sobre isso às vezes porque acha que isso é simbólico. Respeito quem faz isso, mas eu quero dizer que isso é uma realidade. E nós estamos aqui pregando a Jesus. Irmão, ô pregador, o que é que eu tenho que fazer? Lá vai. Para que o homem não vá para o inferno, em primeiro lugar, ele tem que se arrepender. Ele precisa se arrepender. Precisa mudar de mentalidade. Precisa mudar a sua postura, entregar a vida para Cristo. Uma certa vez eu conversando com o irmão, que era uma pessoa não crente, depois ele aceitou Jesus, e ele disse: não, mas como pode um Deus tão amoroso mandar o homem para o inferno? Eu disse: Deus não manda ninguém para o inferno. São as nossas decisões. Deus não fez o ser humano como um boneco, como um manequim. Deus fez um ser humano dotado de capacidade mental, de raciocínio. Então ele coloca diante de ti, ele diz: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Entrai pela porta estreita, porque ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, ele também negará diante do Pai que está no céu. Escapa-te com a tua vida. Oh, meus irmãos, você só tem uma vida e eu também. Nós não temos uma segunda chance. O tempo é hoje. Portanto, eu já quero aproveitar para dizer para você que está ouvindo essa palavra: isso aqui não é história de pregador não, meu filho. Isso aqui é a Bíblia, é Jesus quem está falando. É a palavra de Deus.
Você está diante de uma grande oportunidade hoje, aqui neste povoado, de entregar a vida para Jesus. Você nem sabe, nem eu sei se amanhã nós vamos estar vivos. Mas a decisão que nós tomamos é hoje. Porque Jesus tem salvação para te oferecer. Jesus tem perdão para te oferecer. E Ele é o único. Porque a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único que traz a verdadeira alegria e felicidade para o coração do homem. Aquele homem rico está na procura de uma solução. Agora uma pergunta. Se ele tivesse buscado essa solução ainda em vida, será que teria encontrado? Teria. Porque no pedido que ele faz, ele diz: Pai, o lugar é tão terrível, irmão, que quem está lá nem deseja que ninguém vá. Às vezes as pessoas brincam, né? Rapaz, eu só tenho um amigo, para onde tu for, eu vou também. Se tu for para o inferno, eu vou também. Inferno é lugar de sofrimento isolado. Quem está do lado nem conhece quem está do outro. Pedro disse que é um lugar de densas trevas. Alguns dos nossos irmãos, respeitosamente, acreditam que o inferno é um lugar de aniquilação. Nós respeitamos nossos amados irmãos, mas nós, teólogos, arminianos, assembleianos, acreditamos que é um lugar de sofrimento eterno. Porque este homem está lúcido, está lembrando dos irmãos. E a resposta de Deus para ele é muito forte. Eles têm quem? Eles têm lá a lei e os profetas, que era a Bíblia da época. Hoje eles têm o quê? A palavra de Deus. Porque para o irmão Lázaro pregar, ele teria que fazer o quê? Ressuscitar. Então Jesus aqui também está combatendo uma tese espírita da reencarnação. Se alguém dizer que viu a alma de não sei quem, pode repreender que é o birifute. Porque quem vai para o céu, de lá não volta mais. E quem vai para o inferno também. Foi o Jesus que falou. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que é uma verdade que Jesus mostrou para nós. Isso vai além das linhas, entrelinhas de uma parábola. E aqui eu convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. E o convite está de pé também. Não é só a igreja não. Quer morar no céu? É Jesus. Quer entregar a vida para Jesus? A oportunidade está aberta. Você ouviu a palavra. Não deixe para amanhã. O rico não imaginava que ele ia morrer.